Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós vamos conversar hoje com o Fernando Siqueira, atualmente vice-presidente da AEPET, sobre os próximos leilões de petróleo promovidos pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, o primeiro dos quais é menor do que o segundo. A AEPET, por seus órgãos diretores, decidiu, há poucos dias, iniciar uma campanha de esclarecimento público sobre esses leilões. Fernando, em primeiro lugar, qual é a diferença entre o leilão agora de maio e o leilão de novembro? E segundo, eles são necessários? A diferença é o seguinte: o leilão de maio vai ser regido pela lei antiga, a lei do Fernando Henrique. É aquela lei que dá 100% do petróleo a quem produz e uma obrigação de pagar 10% de royalties. Desculpe Não, merece. Seria cômico se não fosse trágico, né? Então a lei do Fernando Henrique dá 100% do petróleo a quem produz. Então esse leilão é ruim porque entrega-se o petróleo todo a quem produzir, né? É um maná para as empresas estrangeiras. O Brasil tem necessidade dessas empresas estrangeiras? Nenhuma, porque a Petrobras tem a tecnologia e a parte de perfuração, os gargalos tecnológicos são contratados por empresas especializadas e nenhuma petroleira perfura nada, né? Então a Petrobras, ou a Shell, ou a Oeste tem que contratar uma empresa especializada, né, para fazer essa perfuração. Desculpe eu interromper sua exposição. O leilão de maio é pela lei antiga do Fernando Henrique, é a pior lei que a gente já teve no nosso país. Ela dá a propriedade total do petróleo para as empresas que produzirem. Então, como você perguntou, né, uma das perfuradoras é a Transocean, é uma especialista em perfuração. Então a Transocean perfurou no Golfo do México e causou um problemaço lá. Mas foi a Transocean culpada? Não. Porque ela trabalhava para a British Petroleum e a British Petroleum mandou a Transocean economizar na cimentação do anular do poço. Essa economia resultou num dramático acidente, né, que acabou levando a plataforma a afundar e morreram 11 pessoas. A Transocean também perfurou no campo de Frade no Brasil, para a Chevron. E também no campo de Frade deu problema. Mas a Transocean perfura no pré-sal, já perfurou 25 poços para a Petrobras no pré-sal, sem problema nenhum. Mas qual é a diferença? A diferença é que a Petrobras não manda a Transocean fazer economia nenhuma em detrimento da segurança. Ou seja, os critérios de segurança da Petrobras são muito melhores que os das empresas ditas do primeiro mundo. Primeiro mundo. Então é como você perguntou, se o Brasil precisa dessas empresas, não só não precisa, como não deve tê-las aqui. Porque essas empresas causam problema no mundo inteiro, né? A Shell, por exemplo, destruiu o delta do rio Níger, na Nigéria, né? Destruiu as terras agricultáveis do povo Ogoni, também na Nigéria. Aí o poeta Kensaro Viva tomou as dores lá do pessoal, foi assassinado. A Chevron causou problemas sérios aqui no Equador, está sendo processada lá pelo Rafael Correia. Então tem o caso do derrame no Alasca. Então essas empresas são muito preocupadas com o lucro. Se elas ganham concessões nesse leilão de maio, elas vão poder agir com o mesmo descritério com que agiram nesses lugares? Muito provavelmente. Você vê que a Chevron, aí na Bacia de Campos, no campo de Frade, né, ela perfurou 2 reservatórios no mesmo poço, né? Então, quando ela furou o primeiro reservatório, ela teria que isolá-lo com um revestimento de tubo de aço. Não fez isso por economia. Quando perfurou o segundo reservatório, como era possível acontecer, a pressão era mais alta no segundo reservatório. Então ela teve que injetar lama mais pesada para equilibrar essa pressão mais alta, e aí
o primeiro reservatório tinha uma resistência mecânica menor, tinha uma pressão menor, e aí rompeu a camada do invólucro do reservatório. Economizar $500 milhão causa um prejuízo de bilhões, fora as vidas perdidas. Exatamente. Então essas empresas não têm nada a acrescentar para a Petrobras, para o Brasil, porque elas contratam as mesmas perfuradoras que a Petrobras contrata. Sendo que a Petrobras, sendo uma empresa estatal, ela não transige com a segurança. E outra questão, quer dizer, elas vão e contratam a mesma Transocean que a Petrobras contrata. Isso. Claro que elas ganham, tem um lucro nessa coisa. Isso. Quer dizer, esse lucro poderia ser da Petrobras, ou seja, do Brasil, com critérios de segurança mais rigorosos. Mais rigorosos. Então, qual é a lógica desse leilão? Pois é, nós vamos concluir que não tem nenhuma, né? Então, por exemplo, o que a Transocean foi, inclusive, tentou-se tirá-la do Brasil, mas a Transocean é como se fosse um taxista, né? Você é uma petroleira, aí você contrata a Transocean taxista e diz para ela, meia-noite, num sábado, diz para ela assim, vai para a Rocinha que eu preciso entregar um negócio lá. E o taxista vai te dizer, olha, não faça isso porque você vai ser assaltado. Ele diz, mas eu estou te pagando, vá lá. Aí você vai e é assaltado. Aí assim a Transocean diz para contratantes dela, as petroleiras, olha, se você não cimentar isso aí, pode dar um acidente. Não, eu estou pagando, faça como eu mando. Como no caso da Chevron, eu vou furar o segundo reservatório, a pressão pode ser maior, pode dar problema. Não, estou te pagando, faça isso, e aí faz. Dá errado. Então a Petrobras não faz esse tipo de abuso da segurança, né? Por ser uma empresa estatal, tem, portanto, o controle da sociedade e não visa apenas lucro, ela visa uma questão nacional, né? Ela é uma empresa estratégica para o Brasil, ela não só... Claro, tem que ter um lucro, porque ela tem acionista, etc., mas não é o lucro principal fator, né, de atuação da Petrobras. É uma empresa estratégica para o país. Então, tem todas as vantagens em usar a Petrobras e não empresa estrangeira. E o leilão de novembro? Qual é a diferença em relação ao leilão de maio? O leilão de novembro é um leilão na área do pré-sal. E na área do pré-sal tem uma legislação nova em que a proposta do Lula foi retomar o controle do petróleo para o país, né? Então, no leilão de novembro, já vai ser regido pela Lei 12.351, em que o petróleo volta a ser da União e ela remunera o custo de produção em petróleo. Agora, mesmo sendo menos ruim, não se justifica ter leilão. Primeiro porque, e aí a presidente Dilma, como ex-presidente do Conselho de Administração da Petrobras, tem muito claro a informação de que a Petrobras já descobriu no pré-sal mais de 50 bilhões de barris. 50 bilhões. 50 bilhões, 10 bilhões em Carioca, 9 bilhões em Tupi, 4 bilhões em Iara, 2 bilhões em Sapinhoá, 15 bilhões no campo de Libra e 10 no campo de Francos. Mais a área das baleias. Se a Petrobras descobriu tudo isso sozinha, para que chamar essas outras empresas? Não, interessante é o seguinte, Zé. Nós, antes do pré-sal, nós tínhamos 14 bilhões de barris descobertos. Durante toda a história da Petrobras. Agora tem 14, mas quando tinha 14, a autossuficiência era para 15 anos. Agora com 64, a autossuficiência é superior a 50 anos. Então não precisa correr para descobrir mais petróleo. Petrobras pode fazer isso de forma muito tranquila. Essas empresas multinacionais que pressionam tanto, a gente percebe isso. Quer dizer, os leilões foram convocados por pressão dessas empresas. Elas pressionam tanto para garantir o suprimento de petróleo de países como os Estados Unidos? São duas fontes de pressão, uma dos países e outra das empresas. Os países, né? Os Estados Unidos tem 21 bilhões de barris e consome 10 por ano. A China tem 12 bilhões de barris e consome 6 por ano. A Europa não tem nada e consome uma quantidade imensa por ano.
Então, Estados Unidos, Europa, Ásia não tem petróleo e, irresponsavelmente, criaram uma dependência, né, do seu desenvolvimento em cima do petróleo. Porque o petróleo é o energético mais eficiente de todos, né? Então esses países, irresponsavelmente, criaram essa dependência do petróleo, né? Então agora eles querem, aonde tiver possibilidade, eles estão no Iraque, no Afeganistão, no Irã. Essa guerrinha toda com o Irã é porque o Irã é a segunda reserva mundial de petróleo, né? Toda essa pressão é para tirar os países de uma insegurança energética brutal, né? Nós temos aí chegando no pico de produção mundial. Nós é que vamos ter que resolver os problemas causados pela irresponsabilidade deles. Eles, exatamente. E nós é que somos atrasados, terceiro-mundistas. Exatamente. Tanto é uma prova cabal disso aí, né, que tão logo o Lula anunciou a descoberta do pré-sal, o Bush reativou a 4ª Frota Naval desativada desde a década de 50. Que é a frota do Atlântico Sul. Do Atlântico Sul. Então ele disse que era para proteger o Atlântico Sul. Só que o Atlântico Sul é quem? Brasil e Argentina. A Argentina já havia desnacionalizado o seu petróleo na época, então a 4ª Frota veio proteger o pré-sal, né? Então é um fato concreto aí que mostra a dificuldade dos Estados Unidos em sair da insegurança energética, né? E, além disso, né, nós temos o cartel internacional do petróleo, que é como o Heitor Pereira gostava de dizer, né, o cartel do anglo-saxão, né, o Heitor, nosso querido presidente que morreu em 2008. Então, o poderio anglo-saxão, formado Estados Unidos e Inglaterra, é dono das principais irmãs do petróleo, né? Das Big Oil hoje, né? Então você tem 3 na Europa, 4 nos Estados Unidos. Essas irmãs, né, do petróleo já tiveram o domínio de 90% das reservas mundiais. Hoje tem 3%. 3%. Sim, porque as reservas foram passando para o domínio dos respectivos países e governos. Exatamente. Então, com isso, elas foram perdendo poder. E a atividade que elas exercem é refinaria e distribuição. Mas hoje, quem está dando lucro fantástico é a produção. Então, elas estão tentando retomar a antiga domínio, né, sobre as jazidas mundiais. Então, fazendo todo o esforço possível para sobreviver. No Iraque já conseguiram? No Iraque eles retomaram o controle, mas agora está com o Obama aí, né, a coisa está meio complicada, está meio indefinida, né, mas o Iraque é uma terceira reserva mundial. O Obama está sendo uma influência sensata nessa coisa toda. Menos agressiva, pelo menos, né? Mas ele não consegue sozinho eliminar isso. Por trás dele tem um poderio imenso, né? Que é o chamado poder industrial, bélico, financeiro, petroleiro, que é um grupo de empresários mundiais que tem uma associação aí comandada pelo Conselho de Relações Internacionais dos Estados Unidos, né? E esse aqui dita a política do próprio Obama, né? Eles elegem e deselegem quem eles querem. E ganham dinheiro com as crises, provocam crises mundiais para saírem ganhando dinheiro, né? Por exemplo, nessa crise dos bancos, os banqueiros desse grupo compraram vários bancos falidos, né? E agora os bancos, o governo botou dinheiro para recuperar e eles ganharam rios de dinheiro. Então esse grupo aqui domina a coisa, né? E esse grupo domina também as petroleiras. E como é que o Brasil está conseguindo resistir a isso? Está resistindo, mas resistindo mal, né? Por exemplo, quando a presidente Dilma, na época era ministra do governo de transição do Lula, do Fernando Henrique para o Lula, ela estava em Brasília fazendo a transição, eu fui lá falar com ela e ela me perguntou, como é que eu posso acabar com o 5º leilão? Ainda estava na iminência do 5º leilão. O 5º leilão estava em andamento, já estava andando.
Aí eu disse, olha, ministra, eu acho que a senhora não tem que gastar energia, o governo Lula não tem que gastar energia nesse leilão por dois motivos. Primeiro, que ele já está num estado avançado e quase irreversível. Segundo, que foi o que a Petrobras mais comprou áreas. A Petrobras comprou 95% das áreas. Então eu acho que a senhora não tem que jogar peso em cima desse leilão. Tem que jogar peso em cima de não ter os outros. Ela disse, não, isso aí é ponto pacífico no governo Lula. O governo Lula não vai ter leilão. Um mês depois ela fez uma portaria do Conselho Nacional de Política Energética retomando os leilões. Né? Então, no sexto leilão, que nós tentamos uma ação de constitucionalidade, né, da lei do petróleo, da lei do Fernando Henrique, no artigo que dá a propriedade a quem produz, nós chegamos a ter 2 votos magistrais a favor, que era o voto do Aires de Brito e do Marco Aurélio Mello. Aí entrou o poder de pressão, inclusive com o apoio do Lula, né? Que a gente tinha ganho a liminar para suspender o leilão, o sexto leilão, e retomou-se, né? Então o governo brasileiro, mesmo sendo um governo de esquerda, nacionalista, ainda sofre essas pressões. Bom, nós vamos ter que fazer um intervalo. Eu nem vou deixar uma nova pergunta, porque eu estou interrompendo o prosseguimento da sua explicação. Até já. Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando com Fernando Siqueira, atualmente vice-presidente da AEPET, sobre os próximos leilões de áreas de petróleo, leilões convocados pela Agência Nacional do Petróleo. No intervalo, foi necessário interromper a exposição do Fernando, portanto nenhuma pergunta foi feita. Então eu estava dizendo, o governo Lula, o governo Dilma sofrem pressões. Você viu que o Congresso aí do Rio Centro, esse no ano passado, no final do ano passado, as empresas mundiais só falaram em reabrir os leilões. E falaram tanto que ministro Lobão, né, por ordem da Dilma, disse, não, nós estamos retomando os leilões. E eu acho, inclusive, estamos com a análise aí dos nossos advogados, nós achamos que a nova lei, não tendo sido ainda concluída, acho que os leilões ainda ficariam pendentes. Mas isso a gente vai ver juridicamente, né? Agora, com certeza, o leilão do pré-sal está pendente enquanto a lei não for totalmente resolvida com o problema dos royalties, né? Então, acho que isso aí a gente fica tranquilo. Essa da agora, como é regida pela lei anterior, a gente não pode garantir nada. Mas ambos são muito ruins, que você vê. O leilão de maio é regido por uma lei a mais entreguista da nossa história, né? Dá 100% do petróleo a quem produz, e uma obrigação de pagar 10% de royalties. A lei que vai reger o leilão de novembro, se Deus quiser a gente vai tentar conseguir sustá-lo, né? Abre a possibilidade para empresas estrangeiras que estão ávidas por petróleo, e os países também querem resolver seus problemas às nossas custas, abre para eles a maior riqueza que o Brasil já teve. O pré-sal é a maior oportunidade que o Brasil já teve de deixar de ser o eterno país do futuro. Nós não podemos abrir mão dessa riqueza. Nós temos que entregar essa riqueza para a Petrobras produzir para a União, e não para ela, a Petrobras. Mas isso é um tesouro da União
brasileira, portanto, do povo brasileiro. O dono do pré-sal é o povo brasileiro. E as próximas gerações. E as próximas, exatamente, nós temos uma responsabilidade com as próximas gerações. Então, por tudo isso que eu te falei antes do intervalo, que os países internacionais estão numa insegurança energética grande, e as empresas do cartel internacional também estão com essa insegurança grande, se abrirmos os leilões, eles vão vir com tudo para cima do pré-sal, mesmo que na lei diga que o Conselho Nacional de Política Energética deve controlar a velocidade de produção, mas isso é incontrolável. Vão partir para uma exploração predatória. Então o pré-sal, calculamos que ele pode acabar em 13 anos. Se essas empresas vierem com a avidez que elas estão tentando, né, o pré-sal pode ser liquidado em 13 anos e aí o Brasil fica sem o futuro. O pré-sal é o futuro das novas gerações. Então, nós não podemos abrir mão dessa riqueza em detrimento dos nossos filhos e dos nossos netos. Então a gente tem que segurar essa riqueza para o povo brasileiro. A Petrobras está prevendo produzir 4 milhões de barris em 2020. O consumo deve estar abaixo de 3 milhões. Então vai exportar 1 milhão por dia. Isso aí dá uma renda imensa para o Brasil, sem contar a renda que os 3 milhões consumidos aqui geram também para a nação. Essa produção de 4 milhões com um excedente exportável de 1 milhão, um pouco mais, isso não constitui exploração predatória? Não, isso constitui uma exploração correta, né, com a velocidade correta. Nós, por exemplo, achamos que em 2030 a Petrobras pode estar produzindo 6 milhões, exportando 2 milhões e pouco. Isso é bom para o país, isso é um ritmo perfeito. Nesse ritmo, o pré-sal pode durar mais de 40 anos. Mas se deixarmos aberto para virem os países... Sim. Nesse horizonte de 40 anos, podem surgir novas tecnologias de energias alternativas, já que o petróleo, em teoria, por definição, é uma riqueza finita. Na verdade, você não, pela análises técnicas e econômicas aí do Instituto Francês do Petróleo e outros British Petroleum, o petróleo não será substituível totalmente nos próximos 30 anos. Então, mesmo que surja energia alternativa, você vê hoje o petróleo responde por petróleo e gás, né? Óleo e gás, né? Petróleo responde por 48% da matriz energética mundial. A energia alternativa responde com 10%. Então, para ela chegar aos 40%, você vai levar mais de 40 anos. Então, nós temos que usar o pré-sal não só para gerar riquezas para o país, mas para gerar recursos para investimento em tecnologia, em educação, em infraestrutura, né? Em saúde. Então, para gerador de desenvolvimento para o país, e não para atender os problemas dos países vizinhos e das empresas internacionais, né? Ela tem que gerar riqueza para o país, para o povo brasileiro, e não para quebrar o galho dos países lá fora que irresponsavelmente se deixaram dominar pelo uso do petróleo. Então essa a nossa luta. Aliás, a gente viu aí nos telegramas do Wikileaks, né, que vazaram aí há 2 anos atrás, né, a Chevron, a Exxon, a Shell, trocando telegrama, o próprio consulado americano falando, né, que primeiro que a lei de partilha, a nova lei é ruim, porque eles perderam o direito à propriedade do petróleo, voltou para a União. Segundo, que eles não se conformam com a Petrobras como operadora única. E por 2 motivos, um confessável, o outro não, né? O confessável é que a Petrobras, sendo operadora única, ela compra mais no país, em detrimento das empresas americanas. Cria empregos no Brasil. Cria emprego no Brasil. Então, para eles, não cria emprego lá, cria no Brasil. Agora, o que não é confessável, e não saiu, não sei nem se o Wikileaks publicou, mas
o Globo e o Estadão publicaram só a parte menos ruim, né? Mas o que eles não confessam é o seguinte, que se a Petrobras for operadora dos campos, ela evita as duas maiores fontes de corrupção na produção de petróleo mundial. Primeira fonte é o dimensionamento dos custos de produção. Quer dizer, no contrato de partilha, o governo paga o custo de produção em petróleo. Então, se a empresa produtora superdimensionar isso, né, ela vai ganhar dinheiro muito mais do que investiu, né? Então, essa é uma fonte de corrupção, superdimensionar os custos de produção. É como a indústria automobilística, né? Quando ela importa equipamentos, automatização da indústria, ela superdimensiona, né? Então, exporta dinheiro para suas matrizes. Na mesma coisa ocorre no custo de produção, uma das coisas difíceis de controlar, né? O cara compra uma plataforma por $1 bilhão, diz que custou 2, e aí por diante, mais os componentes. Então esse custo de produção é uma das grandes fontes de corrupção, porque tem que ter um controle muito forte. A segunda fonte é o volume de petróleo produzido. Então, se você não tiver uma medição muito bem feita, muito precisa, os caras roubam na medição. Ele produz 100 mil barris e diz que produziu 50. Entendeu? E aí o país perde uma grande soma de dinheiro. Então, se a Petrobras for a operadora única, ela tem controle. Certamente ela tem controle. É uma empresa estatal, ela não pode fazer esse tipo de corrupção. Então, eles não se conformam com a Petrobras ser operadora única. Aí fazem uma campanha insidiosa na imprensa para tentar provar que a Petrobras não tem recursos nem tecnologia para produzir o pré-sal. Essa é a razão dessa campanha de difamação da Petrobras. Pouco se tem falado nos leilões, mas muito se tem falado na situação da Petrobras, que está com prejuízo, que perdeu não sei quantos bilhões de valor de mercado e tal. Isso é verdade? Não é verdade. Ela perdeu o valor de mercado, isso faz parte da campanha, mas você vê, por exemplo, como é que é a mídia, né? O PIG, né? Que o Paulo Henrique Amorim chama, Partido da Imprensa Golpista, né? Por exemplo, no primeiro trimestre de 2012, a Petrobras teve um prejuízo de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Aí o jornal fez o estadalhaço, ganhou manchete em todas as primeiras páginas. E na realidade foi uma perda conjuntural, ou seja, a Petrobras tem uma dívida grande em dólar e o dólar se valorizou. Naquele período... A dívida aumentou. Isso, aí isso resultou para ela num prejuízo em reais de 6 bilhões. Com o lucro que ela... Essa dívida não correspondia ao esforço, aos investimentos que ela vinha fazendo no pré-sal? Exatamente, mas é que esses investimentos são feitos agora, eles vão render daqui a 5 anos. Então, para o futuro... Quer dizer, perder 6 bilhões agora pode significar ganhar 60 daqui a 5 anos. Exatamente. Mas ela perdeu 6 bilhões na desvalorização do dólar, mas o lucro que ela teve de 4 bilhões e 700 amorteceu isso, então a perda total foi de 1,3 bilhão. Aí os jornais meteram o pau, etc. E chegou no fim do ano, ela teve um lucro de 21,2 bilhões. É o 8º lucro da história. Mas a manchete do Globo... História de mais de 50 anos. De mais de 50 anos. Então a manchete do Globo é: Petrobras perde 32%. Você dá a entender que ela teve um prejuízo de 32%. Não, ela perdeu do lucro de 2012 em relação ao de 2011. Então, em 2011, ela teve um lucro 32% maior, só que esse ano teve 21%, mas ainda assim é o 8º lucro da história. Mas eles aproveitaram isso para transformar numa notícia altamente negativa. Então, esse tipo de atuação, né, faz com que a Petrobras se enfraqueça perante a opinião pública. Eles querem chegar a demonstrar que ela não tem condição de conduzir o pré-sal sozinha. Essa coisa funcionou
Tanto que ainda outro dia tinha uma carta de leitor num dos nossos grandes jornais, quer dizer, um leitor evidentemente mal informado, né? Mas olha aqui, perdeu 100 bilhões de valor de mercado e tal. Essa coisa de valor de mercado começa que é muito relativa. Claro. Né? Digamos, uma empresa privada depende do seu valor de mercado. A Petrobras depende do seu valor de mercado? Nada, não depende de nada. A única coisa que ela depende é o endividamento. O endividamento, se passar de um certo patamar em relação ao valor de mercado, ela paga um juros um pouco maior. Mas você vê a diferença de tratamento. A Vale perdeu 5,8 bilhões, né? Assim, a Vale teve prejuízo efetivo. Efetivo, 5,8 A Petrobras teve lucro menor do que do ano passado, mas teve lucro. Um lucro de 21 bilhões. A Vale perdeu 5,8 mais ou menos. E o estardalhaço não foi. Por quê? Porque a Vale já é privada. Então a Petrobras teve um lucro no ano de 21,2 milhões, foi execrada nas manchetes. Como se explica que num ano ruim, né, o ano do PIBinho de menos de 1%, né, no mesmo ano uma empresa como a Vale tem prejuízo, como é que a Petrobras tem lucro? Pois é, então é sinal de que a Petrobras não está ruim assim, porque há um aumento e ela teve esse lucro em cima de um absurdo que o governo está fazendo, que é obrigá-la a importar gasolina e vender mais barato no Brasil, quer dizer, perdendo dinheiro. Então, como a Petrobras é uma empresa que tem acionistas, ela não pode fazer isso. Quer dizer, ainda perdendo dinheiro, ela ainda teve lucro. ainda teve lucro. Exatamente. E a Vale, que não tem perda nenhuma, exporta em dólar, teve um prejuízo de 5,8 bilhões. Por quê? Porque o mercado internacional se retraiu, né? O mercado da Vale é bom porque é internacional, recebe em dólar. Mas quando a crise internacional ocorre, a Vale tem prejuízo. É porque a Vale é ineficiente? Não, é um prejuízo conjuntural. Da mesma forma que a Petrobras... Que resulta ainda daquela crise iniciada em 2008. Isso tudo fez com que o mercado internacional importasse menos matéria-prima, né? Então a Vale teve um prejuízo em 2012. E a Petrobras teve um lucro de 21 milhões, foi execrada nas manchetes dos principais jornais. Então tudo isso eu estou te mostrando para mostrar que há uma campanha na mídia tentando mostrar que a Petrobras não tem condições de explorar o pré-sal. E eles ainda estão aproveitando, como a Petrobras se endividou para poder produzir o pré-sal, e esse investimento hoje só vai retornar daqui a 5 anos, ela está num aperto financeiro porque tem que honrar os compromissos, né? Aí eles ficam dizendo, então tem que produzir mais, porque a nação precisa o que já tem descoberto. Dá para autossuficiência daqui a 50, não tem que correr atrás de novas áreas. Então eles estão apressando ter o leilão para que a Petrobras fique financeiramente, digamos assim, apertada demais e deixe de ter o mesmo entusiasmo pelos leilões. Por isso é que eles estão querendo apressar. Agora, o fundamental é o seguinte, nós temos uma perspectiva no pré-sal de mais de 100 bilhões de barris, dos quais 54 bilhões já descobertos. E os outros 46 bilhões, pode esperar, não tem necessidade de correr, mas eles querem correr para estrangular a Petrobras financeiramente e fazer com que ela não compre áreas, e aí eles compram. Essa é a campanha. Quer dizer, se a Petrobras ficar apertada financeiramente, ela pode perder áreas. Pode deixar de comprar novas áreas. E aí eles compram, né? Essa é a campanha, em resumo, né, que há na mídia para ficar a Petrobras, encurralar a Petrobras financeiramente. E enganando o povo brasileiro. Não, precisa botar os leilões para acontecer, para o povo brasileiro ganhar logo o lucro. Mas não ganha logo. O que investir agora vai levar 10 anos para dar resultado. Mas eles terão ganho essas áreas em detrimento do país. Então é essa campanha que procura desestabilizar a Petrobras,
procura mostrar que ela não tem condições e enfraquecê-la perante a opinião pública brasileira, como é uma reedição da campanha que houve em 95, né? Que a Veja publicou 10 páginas batendo na Petrobras e depois se recusou a publicar o direito de resposta, mesmo com matéria paga. Era a época da quebra do monopólio, né? Então, sim, naquela época a alegação era que precisava trazer capitais estrangeiros para aumentar a produção, que ainda não atendia ao total do consumo. Hoje nós somos autossuficientes, porque outra coisa que eu também dizer, a autossuficiência é falsa. A autossuficiência já existe. Antes do pré-sal ela já era um fato. Com o pré-sal ela já ultrapassa os 50 anos. Então nós não temos que correr atrás de novas áreas de petróleo. Nós temos que procurar duas coisas fundamentais: produzir o que já foi encontrado e refinar esse petróleo para exportar. Porque quando você exporta petróleo bruto, o país perde 30% de imposto, 18% de CMS, 12% de PIS/COFINS mais CID. Então, na exportação do petróleo, a União perde diretamente 30% desse valor desse petróleo. Sem contar que ela perde tecnologia, perde empregos, perde, enfim, um lucro ainda que o refino dá. Então, não tem o menor sentido exportar um petróleo bruto. Nós vamos fazer um novo intervalo, aí eu já deixaria a próxima pergunta. Com o aumento do consumo de derivados de petróleo no Brasil e, digamos, uma certa estagnação na produção, há o risco de nós termos que importar derivados de petróleo? Até já. Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje com o Fernando Siqueira, atual vice-presidente da AEPET, sobre os próximos leilões de petróleo convocados pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo. A pergunta que ficou é o seguinte: o Fernando tinha mencionado o fato de que o Brasil precisa construir ampliar a sua capacidade de refino, porque senão vai faltar. Não é que vai faltar petróleo, vai faltar o produto refinado, o derivado do petróleo. Então há o risco, do jeito que está o nosso parque de refino, de ter que aumentar muito as importações de derivados. Nós temos duas refinarias em andamento, né, aqui de Itaguaí, lá do Comperj e a René de Pernambuco, quando elas entrarem, Abreu Lima. Então o que ocorre é que houve um surto de consumo, né, de derivados não previsto, por vários motivos, mas os dois principais. O governo deu um incentivo brutal para a indústria automobilística. Para evitar o desemprego. Mas aí dá um incentivo brutal a empresas estrangeiras que automatizam tudo, geram pouco emprego e exportam todo o lucro. Com isso, o incentivo, todo mundo comprou automóvel, né? Hoje as ruas do Brasil inteiro estão entupidas, um consumo muito brutal também por causa desses engarrafamentos, mas então o consumo de gasolina cresceu mais do que o previsto. E também é o fato de que o álcool, pelo fato do preço da gasolina estar sendo achatado, né? O preço do álcool não compensa. Então os carros flex do combustível, bicombustível, né, estão priorizando a gasolina porque o álcool não está compensando. Então, com isso, o consumo de gasolina aumentou. Então, todos esses fatores, né, não previstos
E também o atraso das duas refinarias, né? Tanto o Compérgio como a Renest atrasaram mais de 2 anos. Então, se não tivesse havido esse atraso, você não precisava, porque petróleo tem, não tem é derivado refinado. Por isso é que eu digo, nós temos que investir em refinaria, novas refinarias, além dessas. Acho que a gente deu uma bobeada aí, né? O problema do atraso, né? E foi acima do esperado. Então, investir em refinarias, investir em infraestrutura, porque petróleo já está descoberto. Temos mais de 50 bilhões e mais 14, né? Mais de 64 bilhões. Então, não é descobrir petróleo que é o ponto crítico. O ponto crítico é fazer refinaria para refinar. Nem adianta descobrir mais petróleo se não ampliar o parque de refino. Exatamente. Então, senão a gente vai ter que exportar petróleo e importar derivado, que é um absurdo completo, né? Exportar emprego, né, para o exterior. Então, essa é a tônica da nossa campanha. Agora, quanto aos leilões, nós estamos tendo apoio de mais de 40 entidades do movimento sociais, né? Nós temos o Clube de Engenharia, temos o Sindicato dos Engenheiros, fizemos a última reunião aqui para decidir uma estratégia, né? Vieram 8 diretores do Sindicato dos Engenheiros, né? Então tem o MODECOM, o Movimento de Defesa da Economia Nacional, a CUT, os estudantes um pouco acanhados, mas estão apoiando. Na quarta-feira vamos ter uma reunião com Pedro Stedley, do MST. Então, há um reconhecimento em todos os movimentos sociais de que leilão é desnacionalização do petróleo. Nós temos que construir refinarias e temos que suspender leilões e produzir o que já está descoberto. Você veja o absurdo que pode acontecer, né, com a Agência Nacional de Petróleo. Um dos projetos do governo Lula era a capitalização da Petrobras, através de uma cessão onerosa, né? Quer dizer isso? O governo cedeu 4 áreas para a Petrobras com uma estimativa de 5 bilhões de barris de reserva. Então a Petrobras comprou esses 5 bilhões com o título do governo, ela deu os títulos que ela tinha por conta da privatização das suas subsidiárias, e o governo comprou com esses títulos ações da Petrobras. Foi uma engenharia, porque o governo passou de 38% de controle da Petrobras para 48%. Então isso foi uma boa. Agora, essa área que foi cedida à Petrobras com a previsão de ter 5 bilhões de barris, quando foi furado o primeiro poço de Franco, deu 9 bilhões só Franco. No primeiro furo já estourou a estimativa. E o segundo furo no Campo de Libra, 15 bilhões de barris. Então, onde era para ter 5, tem 24, fora os outros 2 campos menores. Aí o que a ANP fez? Pela nova lei, uma área de interesse econômico e estratégica para o país, o artigo 12 da lei diz que ele pode ser entregue à Petrobras. E o que a ANP fez? Retirou o Libra da cessão onerosa e quer leiloar. Como leiloar a área já descoberta? Eu perguntei para a diretora lá no Clube de Engenharia, diretora Magda, qual é o critério para a senhora leiloar uma área já descoberta? Que a Petrobras já investiu, achou muito mais do que era previsto. A gente vai estudar os critérios ainda, mas isso aí é a atração máxima para o próximo leilão. Quer dizer, o interesse da ANP é fazer leilão. Essa área foi retirada da Petrobras antes que os estudos referentes a ela estivessem concluídos? Isso. Se a resposta é que o caso vai ser estudado, é porque os estudos não estão concluídos. Não estão concluídos. Então ela quer leiloar essa área para ser o grande atrativo. Quer dizer, o objetivo da Agência Nacional de Petróleo, que deveria ser defender o interesse, a agência reguladora foi criada para defender o interesse da sociedade. É assim que funciona nos Estados Unidos. Só que esqueceram de dizer para eles que eles para defender o interesse da sociedade brasileira e não americana. Que voltando bem fundo no passado, a ANP foi criada em substituição ao antigo Conselho Nacional do Petróleo, criado em 1938, né,
com representação de vários ministérios, inclusive os então ministérios militares, né, que defenderam ardorosamente o interesse nacional. Por que não substitui agora essa ANP pelo Conselho Nacional do Petróleo, com representação dos ministérios, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das entidades empresariais, dos sindicatos, essa coisa toda? É o ideal, porque a ANP, esqueceram de dizer para ela que é para defender o interesse da sociedade brasileira e não americana, porque ela está defendendo o interesse americano aí. Então é uma... Quer dizer, dá para caracterizar a ANP como, na prática, inimiga da Petrobras? Sim, com certeza. Começou com o primeiro diretor, Davi Zilberstein, né? Quando ele foi nomeado, ele tomou posse, na posse dele estavam lá várias empresas multinacionais ou seus representantes. E ele fez uma declaração enfática. O petróleo... Essa foi a declaração dele na posse. Isso não foi desmentido? Hein? Isso não foi desmentido? Não foi, isso está publicado, tem vários. Ele mesmo disse, não, eu falei vosso do povo brasileiro, mas ele se dirigiu a empresas estrangeiras. Ele confirmou que falou isso. Eu falei isso lá no Congresso Nacional, ele não tinha como desmentir. Mas então, ele falou isso e pôs em prática. Primeira providência dele, as novas áreas a serem foram dimensionadas com um tamanho 210 vezes maior do que as áreas licitadas no Golfo do México. Para que isso? 210 vezes maior do que as áreas que são licitadas no Golfo do México. Isso é a pressa de entregar logo. Esse é um ponto, né? Outro exemplo, né? A Petrobras furou um blocão desse que ela ganhou na concorrência. É o BC-60, Bacia de Campos 60. Ela ganhou esse bloco, furou a parte norte e achou 2 bilhões de barris. Então, pela lei, mesmo sendo a lei entreguista, a empresa que furou num bloco e achou, o bloco é dela. A ANP mudou a regra. Disse, não, esse bloco é muito grande, vamos redividi-lo. E redividiu, criou um novo bloco, licitou esse bloco. E nessa licitação ela colocou um fator de subjetividade, que era o conteúdo nacional, compra no mercado nacional. Colocou esse fator com um peso de 40% no leilão. E nós fizemos uma carta, olha, ANP, cuidado que isso aí vai dar motivo a manipulação. Não, licitou a si mesmo. Aí uma empresa americana comprou esse bloco, ela era sócia da Petrobras até a véspera do leilão, aí rompeu e aí comprou esse bloco, dando um conteúdo nacional de 80%, que é inviável. E como o fator o fator tinha um peso de 40%, o fator de julgamento tinha um peso de 40%, ela ganhou o bloco pagando menos do que a Petrobras pagaria, porque usou esse artifício de elevar... Ela passou a perna na Petrobras. Passou a perna na Petrobras. E ela conhecia todas as nuances ali da proposta, porque ela foi sócia da Petrobras até a véspera do leilão. Aí rompeu na véspera e foi lá, apresentou essa proposta indecorosa e ganhou. Nós entramos com ação na justiça, essa ação está rolando até hoje, né? Então, esse tipo de manobra pode acontecer de novo? Aí outro exemplo, né? No 8º leilão, a Halliburton, que é uma da cabeça do complexo industrial petroleiro. A Halliburton, ela foi presidida pelo ex-vice-presidente Cheney dos Estados Unidos. Dick Cheney, que foi o grande... o general civil da guerra do Iraque. Da guerra do Iraque. E a Halliburton ganhou lá mais de 300 bilhões de dólares sem concorrência lá no Iraque, né? E está explorando petróleo lá, né? Está explorando petróleo. Então a Halliburton, no 8º leilão, disse, chega de intermediário, nomeou o Nelson Narciso, que era diretor dela e presidente dela em Angola, colocou o Nelson Narciso como diretor de exploração da ANP, e o Nelson Narciso, no 8º leilão,
comandando o 8º leilão, ele estabeleceu uns critérios absurdos, né? Limites da Petrobras poder. Cada proponente só podia comprar de 8 a 11% em determinada área. E o do pré-sal era 8%. Então, se a Petrobras ganhasse uma área, ela não podia comprar a segunda. Essa limitação fez com que nós tivéssemos argumento para entrar na justiça e derrubamos o 8º leilão. O 8º leilão foi suspenso, né, e agora o governo acabou com ele. Mas era um leilão nitidamente entreguista. O Nelson Narciso foi para Petrobras, o monopólio do petróleo, desculpa, acabou de direito, agora ele vai acabar de fato. Falou isso. Então, aquele critério absurdo de limitação foi contra a Petrobras, nitidamente. Quer dizer, um preposto da Halliburton vem para comandar o leilão. Então, isso foi através da ANP, né? Quer dizer, a Agência Nacional do Petróleo nitidamente faz o jogo do interesse estrangeiro em detrimento do país. Bom, a Petrobras, desde que foi criada, viveu sujeita a todo tipo de campanhas. Né? Uma das razões da crise de agosto de 1954, cujo desfecho foi o suicídio do presidente Getúlio Vargas, foi a criação da Petrobras. Como é que a Petrobras sobreviveu a tudo isso e chegou ao pré-sal? Você vê que a empresa tem um poderio, uma competência tal, né, que com todas essas perseguições, né, contra ela, todas as pressões internacionais, ela conseguiu sobreviver. Nós tivemos aí no regime militar o Roberto Campos comandando aí uma modificação da lei, né? Em 88 nós conseguimos, com a ajuda, os movimentos sociais conseguiram, com a ajuda da sociedade em geral, colocar o monopólio no nível da Constituição. Mas em 95, né, no auge do neoliberalismo, e a mídia brasileira, integradíssima na campanha a favor do neoliberalismo, conseguiu fazer uma emenda flexibilizando o monopólio e em 97 uma lei acabando com o monopólio, né? Então, com tudo isso, a Petrobras, pela sua competência que desenvolveu, ela está conseguindo sobreviver. É claro que a gente dá uma ajuda, né? Por exemplo, o governo Fernando Henrique recebeu uma instrução do Credit Suisse First Boston, que é o mesmo grupo de empresas estrangeiras que privatizou o petróleo da Argentina, recebeu a instrução seguinte: você privatiza primeiro a subsidiária da Petrobras, depois divide em novas subsidiárias o resto. Tanto que ele fez uma lei só para isso, um artigo da lei do petróleo é só para isso. Autoriza a Petrobras a criar a subsidiária. Então, ele dividiu o Rastul, além de botar o nome Petrobras, né, para consolidar a desnacionalização, ele dividiu a Petrobras em 40 unidades de negócio. Por exemplo, uma refinaria, uma unidade de negócio. Então você tinha 15 refinarias, são 15, cada plataforma grande era uma unidade de negócio. Então a ideia era o quê? Era transformar essa unidade de negócio em subsidiária e privatizar. Ele fez isso na Refap, no Rio Grande do Sul, mas fez com tal corrupção que nós também entramos com uma ação na justiça bloqueando essa troca. Refap é a refinaria Pasqualini. Refinaria Alberto Pasqualini. Então a Repsol chegou a comprar a Refap, chegou a dominar as ações da Refap. Aí nós entramos com uma ação e ganhamos a liminar, e essa liminar foi parar no STJ. Né? Quando acabou, o Vidigal, que era o presidente, acabou caçando a liminar. Mas o importante da liminar foi interromper a cadeia de desnacionalização. Ele ia privatizar a Refap, depois a Reduc e assim sucessivamente. Estamos chegando ao fim, mas temos ainda 2 minutos que eu deixo à sua disposição. Então, eu queria chamar a atenção do povo brasileiro. Primeiro, nós não precisamos de leilão, porque a Petrobras tem condições de produzir sozinha todo o pré-sal. Segundo, leiloar é desnacionalizar uma riqueza que pertence ao povo brasileiro, que é a maior oportunidade que a gente já teve de deixar de ser o maior país do futuro. Então nós temos aqui
produzir o petróleo já descoberto, que são mais de 50 bilhões de barris. Temos que construir refinaria para exportar derivado, produto com valor agregado, e gerar emprego, tecnologia no nosso país. Se nós abrirmos mão em favor do leilão, estaremos entregando nossa riqueza para as empresas e países estrangeiros. E isso é inadmissível, né? Porque o Brasil precisa dessa riqueza. O Brasil tem um potencial tão grande, né, que de ser o país mais viável do planeta, mas está sendo travado por esse tipo de exploração. Obrigado. Esse foi o programa Debate Brasil.